resposta para você colocar e retirar da sua vida essa tentação. Deus não abandona quem Ele chama. Deus não larga a mão de quem Ele chamou. Deus vai até o fim com quem é fiel. E até com quem não é fiel, Ele vai ao fim, porque Ele quer que todos nós sejamos fiéis para alcançarmos, portanto, o seu reino. Nosso Deus, meus irmãos, não desiste de nós. E se Ele não desiste de nós, obviamente, Ele escuta sim as nossas orações. Deus está vendo as muralhas da sua vida. Deus sabe das dificuldades. Deus conhece a sua Jericó. O que Ele espera de você é confiança, é perseverança. E veja, você é chamado a confiar não em qualquer coisa, como eu disse, mas num Deus que é poderoso. Meus irmãos, os milagres acontecem justamente quando nós confiamos única e exclusivamente em Deus. Os milagres acontecem quando a gente deixa de lado a nossa vida velha, quando a gente deixa de lado a nossa vontade e começa a se colocar no caminho do Senhor. A Jericó, a muralha que tem se levantado na sua vida, será derrubada quando você confiar inteiramente em Deus. Mas aí você pode dizer assim: mas Padre, eu já confio. Ótimo, você já está no caminho da vitória, então. Maravilha, glória a Deus. A sua Jericó um dia vai passar. Mas você não pode, no meio do caminho, desistir. Você lutou demais para chegar até aqui. Já suou, já chorou, já passou por muita dor para desistir. Não desista. Deus está contigo. E aí o Evangelho de hoje é um Evangelho interessante, em que Jesus está junto com os seus. No meio do caminho aparecem os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus, meus irmãos, é uma pedra de tropeço. Porque é um povo muito difícil de lidar. Um povo que sabe até a palavra de Deus, mas não acredita em Deus. Um povo que sabe o que aconteceu no passado. Um povo que sabe que Deus abriu o mar vermelho. Um povo que sabe que Deus é aquele que cumpre com aquilo que promete, mas não conseguia olhar para Jesus e reconhecer a presença de Deus nele. E isso incomodava profundamente o coração deles. E por conta dessa falta de fé, tudo aquilo que Jesus fazia era motivo de irritação para eles. Era motivo para eles tentar colocar Jesus à prova. E aqui de novo, mais uma vez, Jesus estava lá, na região da Judeia, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, e começou a ensinar os seus discípulos. E de repente, chegam os fariseus e percebem que aquele povo que estava ouvindo Jesus era diferente deles. Aquele povo que estava ouvindo os ensinamentos do Senhor estava começando a ter uma fé em Jesus, e isso incomodou profundamente eles. Então o que eles fazem? Vão colocar Jesus à prova, para tentar provar para os outros que Jesus estava errado. Às vezes, meus irmãos, quando nós acreditamos nessa tentação de que Deus não escuta mais as nossas orações, às vezes quando nós caímos na tentação de querer desanimar, de querer desistir no meio do caminho, a gente se torna um fariseu. A gente até sabe da Bíblia, a gente até sabe que tem que ir na missa, a gente até sabe que Jesus está no sacrário, está presente nos sacramentos, mas a gente, não vou porque estou cansado, não vou porque ele não vai me escutar. Cuidado, isso é uma tentação muito grande. E os fariseus eram assim. Os fariseus não acreditam, por conta do cansaço, da irritabilidade, por conta de uma vida perversa, eles não conseguiam acreditar em Jesus. E aí tentavam colocar Jesus à prova a todo momento. E aqui então tentam colocar à prova Jesus, perguntando sobre divórcio, rompendo com aquilo que
Deus tinha falado, ordenado lá no livro do Gênesis, onde o homem deixará o seu pai para constituir uma família e os dois serão uma só carne. Mas vejam, eles colocam Jesus à prova porque eles não acreditavam em Jesus e achavam que Jesus era um charlatão. Achavam que Jesus estava falando coisas da cabeça dele, mas não que Jesus sabia de fato, ou melhor, quem Jesus era de fato. A palavra de Deus feita carne. E aí Jesus vai dizer lá no finalzinho: foi devido à dureza do nosso coração que Moisés deu essa lei. Veja, Jesus diz a eles claramente que eles não acreditam porque estavam com o coração duro, com o coração fechado. E o que faz com que um homem ou uma mulher fique com o coração duro? Decepções, não é? Traição, cansaço, irritabilidade. A gente pode fazer uma lista, a gente pode passar a noite inteira aqui fazendo uma lista do que deixa o nosso coração. Conosco não deve ser assim. Conosco deve ser diferente. Nós que acreditamos em Deus, nós que seguimos os caminhos de Deus, não devemos permitir que nada e nem ninguém endureça o nosso coração. Porque se o nosso coração se endurecer, nós vamos deixar de crer. Consequentemente, vamos deixar de seguir a Jesus. E aí, vamos parar no meio do caminho e a muralha começa a trocar. Ao contrário disso, nós precisamos aumentar dia após dia a nossa fé em Jesus. Como? O primeiro passo é simples. Se Jesus aqui se colocou à disposição para ensinar os seus, nós devemos também nos colocar à disposição para aprender. Mas aprender de quem? De Jesus. Devemos nos colocar todos os dias à disposição para aprendermos com Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, essa dificuldade que você tem enfrentado, talvez essa muralha que você tem clamado para que seja derrubada, seja justamente o modo que Deus encontrou para te converter.